Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidade da Ascensão do Senhor, que ocupa o 7º domingo da Páscoa aqui no Brasil, estamos no ano C, ano de São Lucas. Temos assim a ocasião de ver o mesmo autor narrar a Ascensão do Senhor 2 vezes. Na primeira leitura, ele é o autor dos Atos dos Apóstolos e narra a Ascensão do Senhor. No Evangelho, ano C, ele é o evangelista que narra a mesma Ascensão do Senhor. Os discípulos estão ainda com a mente obscura e perguntam se Jesus agora vai instaurar a realeza em Israel. Jesus responde: não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Mas recebereis uma força, a força do alto, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e até os confins do mundo. Permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Segundo o Evangelho, Jesus ergueu as mãos e abençoou-os, e eles o adoraram. E Jesus subiu aos céus, foi levado aos céus. Jesus aparece aqui como um sumo sacerdote que penetra não no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém, que era o lugar mais precioso onde ficava a Arca da Aliança, mas penetra no mais alto dos céus. E os discípulos adoram-no. Por quê? Porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor como Deus sempre foi, junto com o Pai e o Espírito Santo, mas com a sua ressurreição ele recebeu uma glória também como homem. E é como homem que ele vai sentar-se à direita do Pai. Portanto, a ascensão de Jesus ao céu é a glorificação dele e nossa, porque todos nós participamos da mesma natureza. Assim como o pecado de Adão foi uma vergonha para ele e para nós, porque toda a nossa natureza ficou ferida pelo pecado original que nós herdamos dos nossos pais, e que é redimido por Cristo, apagado no dia do nosso batismo. O batismo aplica em nós os frutos da redenção de Cristo. Há, porém, algo particular na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a aparição de 2 anjos. E os anjos advertem os discípulos que eles não devem ficar parados, olhando para o alto. Depois que a nuvem encobre Jesus de seus olhos, eles têm que fazer alguma coisa, mas não ficar na ociosidade. O que é que nós devemos fazer? Preparar a segunda vinda de Cristo. Este Jesus, que vos foi arrebatado, descerá, voltará como viste subir. Se ele voltará, nós temos então que preparar a sua nova vinda. A primeira preparação indispensável é esperar a vinda do Espírito Santo. Os apóstolos vão fazer um retiro de oração e de silêncio. Um retiro que seria tão bom que nós, padres, mas também bispos, fizessem. Ficaram 9 dias, de quinta-feira até domingo, em oração, unânimes, perseverantes e com Maria. E o fruto desta oração contínua foi, no 10º dia, a vinda do Espírito Santo. A novena de Pentecostes, que eu saiba, é a primeira novena que foi feita. É uma novena bíblica, além de ser litúrgica. Se queremos, então, preparar-nos para a volta do Senhor, devemos nos encher do Espírito Santo. Enchendo-nos do Espírito Santo, nós nos convertemos. Primeiro temos que converter a nós. Uma vez convertidos, temos agora que dar testemunho de Cristo para o mundo inteiro. Temos que evangelizar com o ardor do fogo, que é a forma sob a qual descerá o Espírito Santo. A ascensão do Senhor é um mistério tão sublime que São Paulo, na segunda leitura, a carta aos Efésios, não encontra palavras para descrevê-lo. Por isso ele pede a Deus que faça com que os Efésios compreendam que Deus, o Pai, a quem pertencem toda a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos faça verdadeiramente conhecer, que ele abra ao vosso coração a sua luz, para que saibais a esperança que o seu chamamento vos dá. Ele nos chamou a quê? Ele nos chamou ao céu.
a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. Somos herdeiros do céu. Os santos que já reinam junto com Cristo estão esperando a nossa chegada ao céu. O imenso poder que ele exerceu em favor de nós que cremos, com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou a sua força em Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar-se à sua direita nos céus. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, acima de qualquer poder angélico, autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar neste mundo e no outro. Interessante, porque não existe um anjo-Deus, mas existe um homem-Deus. Não existe um anjo que tenha sido elevado e constituído o Senhor do universo, mas existe um homem, o homem Jesus, que agora reina não só como Deus, mas como homem, e a ele os anjos devem adorar. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Subindo ao céu, Jesus manifesta o seu poder, a sua autoridade, a sua glória. Deixando-nos a igreja, ele manifesta a sua presença. Eu não vos deixarei órfãos, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco pela sua igreja, porque a igreja é de fato o corpo dele. É um corpo místico, mas é o corpo dele. O que fazemos com a igreja, fazemos com ele. Seja aceitando a igreja, seja rejeitando a igreja. Ele também prometeu permanecer conosco na Santíssima Eucaristia. E desta vez, esta presença é física e corporal. Quando alguém vence uma partida de esporte, os torcedores alegram-se como se aquele gol fosse deles, mas não foi deles, foi do jogador. Mas o jogador é alguém do meu time, daí a minha alegria. Jesus que subiu aos céus é alguém da minha natureza, é homem como eu, daí a minha alegria. E se a minha natureza foi de tal modo glorificada em Cristo, mais um motivo para eu não me corromper, para eu esquecer totalmente o homem velho. Na carta aos Colossenses, São Paulo diz: se ressuscitastes com Cristo, aspirai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Buscai as coisas celestes e não as terrestres, porque vós morrestes com o batismo. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, sereis também manifestados com ele em sua glória. Portanto, devemos deixar tudo aquilo que é da terra, ambições, desejos maus e a avareza, que é uma idolatria. Tais coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Esta é uma reflexão de São Paulo sobre a importância que tem nós não sermos daqui, mas do céu. Enquanto estamos aqui, as pessoas e as coisas têm valor, mas é sempre um valor relativo. Amamos as pessoas porque elas são imagens de Deus e porque queremos que elas vão conosco habitar nos céus. Amamos as coisas porque elas nos ajudam a servir a Deus ou a servir ao próximo ou à nossa santificação, mas tudo converge para o céu, que é a nossa pátria. Alguns já chegaram lá antes de nós, estão esperando pela nossa chegada, estão rezando por nós, são nossos irmãos mais velhos. O mais velho de todos é Jesus Cristo, que foi constituído o primogênito de uma multidão de irmãos. Vamos pedir a Maria Santíssima, que soube, desde o dia da ascensão do seu Filho, esperar tão bem a vinda do Espírito Santo, que marcaria o desabrochar da Igreja, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima.